de uma maneira ofensivamente necessária para que isso aconteça, sem perder o equilíbrio. Então, nessa pergunta que não tô querendo ficar no meio, eu tô meio que em cima do muro, né? Mas eu tô no meio, não em cima do muro. Eu Hum, acho que o Gabigol hum. teve menos chances de gols do que devia na seleção brasileira. Então, eu acho que ele tem que continuar. A seleção tem que produzir mais. E se ele não tiver a mesma eficiência que tem no Flamengo pela seleção brasileira, aí posso acreditar na outra hipótese. Por enquanto, eu não acredito nela. Muito bem. Muito Então, bem, eu a acho galera participando direto só aqui uma na coisa, hashtag na João. veia, e eu peço, por favor, que o pessoal coloque de novo, essa pergunta aí é boa, mas coloque de novo aquela pergunta anterior que eu acho mais interessante, hein? O Gabigol, ele não aproveita as chances ou o Tite é que não dá tantas chances a ele para a seleção brasileira? Diga, Jean. Então, eu também acho essa pergunta mais interessante das três aí que envolveram o Gabigol até aqui. Porque se chegou a hora ou não, a gente não tem como saber, porque entre Neymar e Gabigol não existe a menor dúvida sobre quem é o maior personagem. E essa outra pergunta ela é interessante mesmo, né? Se o Gabigol não aproveita as chances ou se ele teve poucas chances. Eu acho que teve um pouco das duas coisas. Para mim, e eu falei isso durante a Isso é o Copa muro. América. Não, e vou explicar. Eu só discordo de você, porque eu pendo até mais pro lado de que o Gabigol não aproveitou as chances. E explico por quê. Discordo. Porque na seleção brasileira não adianta, não é clube. Você não vai jogar 8 vezes por mês para ter. Não, você vai ter ali, você tem 6 jogos numa competição, tem 7 jogos numa outra competição, se chegar numa final. Então são poucas as chances mesmo. E aproveitar a chance em seleção brasileira quer dizer o seguinte: você é o titular num jogo, aproveita, cara. Aproveita, né? Faz de tudo que você puder para pôr a bola para dentro, faz os seus gols, se mata, marca, enfim, faz o que você achar que é o necessário para convencer o técnico sobre a sua permanência. Eu acho, e falei isso durante a Copa América, que o Tite poderia sim ter dado mais chances para o Gabigol, sobretudo na fase de grupos. Eu acho que na hora que começou o mata-mata, como o rendimento do Gabigol de fato não tinha sido bom, tudo bem, se ele optasse por outro nome, se ele escolhesse outros jogadores, né? Outros jogadores para fazer a parceria ali com o Neymar, outros jogadores para fechar os lados do campo, e isso não vai ser função do Gabigol mesmo, né? Isso ele não vai fazer. Então, eu acho que isso estava muito claro. Se existe uma vaga na seleção brasileira para o Gabigol, é a vaga ali, né, próximo do Neymar, jogando como atacante. Como o Tite quer o Neymar mais dentro da área, mais próximo da área, quem é centroavante já larga um pouquinho atrás. Então, por isso que, embora o Gabigol esteja jogando ou justificando mais receber chances do que o Firmino, por exemplo, que tem chances há muito tempo, né, que faz parte do grupo há muito tempo, e que não está bem no Liverpool, o Firmino acaba muitas vezes recebendo essa oportunidade porque o Tite sabe que no fim, se é para deixar o Neymar mais próximo da área, ele vai pôr o cara que faz mais as outras funções. E isso o Gabigol faz menos. Então ele parte em desvantagem. E partindo em desvantagem, ele tem que aproveitar as chances que ele teve e acho que de fato, embora na minha opinião ele devesse ter tido mais minutos, sobretudo na fase de grupos, ele não aproveitou os minutos em que esteve em campo. Você discorda, Birner? Do que você discorda, Birner? Eu discordo. Eu discordo porque eu acho que a Fala seleção aí. não produziu. Ou produziu Não, pouco. Benner, só para você continuar, até porque, assim, a seleção. Qual é a ilusão? De que a seleção de uma hora para outra vai começar a produzir um caminhão de chances para o centroavante? A gente sabe qual é o jogo da seleção, a gente sabe quais são as prioridades do Tite e, portanto, a gente sabe o que o parceiro do Neymar vai ter que fazer na seleção brasileira. Esse é meu ponto. Não adianta dizer, pô, mas se fosse um jogo tipo do Guardiola, aí ele ia pôr um monte de bola para dentro. De fato, tô contigo. Mas não vai ser esse o jogo nunca, nem agora e nem na Copa do Mundo. Então, só que eu acho que, por exemplo, pode mais gente ajudar nesse pacote. Até depois vou tocar a bola pro professor Calçade, porque não são só os dois que criam ali por dentro. Eu acho que tem mais jogadores que têm que chegar. Os zagueiros avançam, os volantes se aproximam, as tabelas mais rápidas, as triangulações têm que acontecer, né? Se a ideia é potencializar um jogador com o perfil do Gabigol. Essa é a questão. Porque você convoca jogadores que se adaptam a um tipo de jogo X. Não adianta você convocar um jogador que
Por exemplo, você coloca o Gabigol para fazer a função que fazia antigamente o Jardel. Vou dar um exemplo do centroavante que era uma máquina de fazer gols, mas completamente diferente, o centroavante de área. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O Gabigol era mais técnico que o Jardel? É mais técnico. Não faria. No estilo de jogo, por exemplo, que o Jardel atuou há muito tempo, principalmente em Portugal, ou no Grêmio do Filipão, os gols que o Jardel fez. Porque são jeitos diferentes. Então eu acho que a seleção precisa construir um sistema de jogo adaptável a todos os seus jogadores, ao Neymar, aos que jogam pelos lados, aos volantes. E às vezes eu acho que isso ainda não aconteceu. E eu acho que o Gabigol é um pouco vítima disso. Porque no final das contas ele é o cara que mais vezes vai finalizar o lance. Né? Ele é, entre aspas, o último jogador do time. Né? Lógico que ele participa de mais situações. E a seleção não fez muito pelo... O futebol que a seleção jogou na Copa América é um futebol bem discutível. E ele estava ali como o último jogador para finalizar lances que, na maioria dos jogos, não aconteceram. Ele até não perdeu alguns gols. Mas eu acho que a quantidade é insuficiente para dizer que ele não aproveitou a chance. Eu acho muito mais que a seleção não ofereceu as chances. Não sei o que pensa o Calçade, né? Sim, primeiro, você olha para a América do Sul, qual é a grande seleção da América do Sul? Uma seleção, quando eu falo grande, de futebol grande hoje, que você possa encarar os melhores. Eu desconheço, não tem. A Argentina teve a maior evolução. A Argentina, sim, a Copa América 2021... Porque estava muito ruim, né, Calçade? Exatamente. Foi um presente dos deuses para a Argentina, porque assim, estava dizimada, né? Aí foi ali, a Copa América foi melhorando, conseguiu talvez incorporar com mais assim força alguns nomes ao time titular, o Depou saiu grande, o meio de campo se estruturou, então assim, a Argentina pós Copa América, agora das eliminatórias, tem que ser o quê? Uma continuidade daquela Argentina que ganhou do Brasil. Não tem muito o que inventar. Scaloni, agora vai mudar a Argentina. Não, pega, abraça para ver o que acontece. O Brasil deixou a Copa América com dúvidas. E os outros também. Então, nós temos muitas seleções, as 10, no momento de tentar alcançar um ponto, um patamar diferente. Isso acontece com o Uruguai, que ficou anos ali. O Chile, nossa, aqueles mesmos caras, se acertava, se você tivesse assim congelado e acordasse, falar, convoca a seleção do Chile, você ia chamar uns 18 da lista anterior, porque não tem muito para onde correr. Então, a América do Sul é isso. Agora, você pega o Brasil está na mesma barca. Qual é o setor da seleção brasileira, defesa, meio de campo, ataque, hoje, que você fala, esse aqui não mexe que está funcionando? Nenhum. Defesa, talvez, eu acho. Talvez. Nenhum. É a que tem um percentual maior, é a defesa. Que tem um percentual maior. Meio de campo, passou do Casimiro, está aberto. E talvez vá chegar um momento que E a história do Gabigol tenha que discutir até, não é que o Casimiro não está jogando, é um outro tipo de jogo que traga outros jogadores para a seleção brasileira, como falou o Birner. Mas do Casimiro, vamos pegar o Casimiro, do Casimiro em diante, então restam 5 vagas. Né? Tem a linha de 4, o goleiro, o Casimiro, 6, 5. Essas 5, tira o Neymar absoluto, restam 4. Essas 4 vagas, a gente está em busca. Até a Copa do ano que vem, daqui um ano e pouco, a gente está aberto. Está aberto o quê? Jogadores da beirada. Quem são os nossos grandes jogadores hoje, caras que são top no futebol mundial? Ah, mas o Richarlison. Não é. Richarlison não saiu desse tamanho da Copa América. Gabriel Jesus começou a ganhar talvez a sua grande oportunidade, que é ser o jogador do lado direito, fazer um papel que ele já fez no Palmeiras, foi muito bem, mas centroavante, parceiro do Neymar no meio de campo, os 2 jogadores de meio de campo além do Casimiro, está tudo em aberto e falta um ano. Então o Gabigol é produto disso. O Gabigol está nessa barca de um time que cada um precisa defender o seu para voltar, e é o caso dele, do ponto de vista absolutamente individual. Gabigol vai lá e defende o seu. Pô, mas o time também... Cara, se vira, porque se for esperar o time, vai ser mais difícil. Então cada um tem que defender o seu e, paralelamente a isso, o treinador tem que encontrar um conjunto. E a seleção saiu da Copa América com cheia de dúvidas, mais dúvidas do que certezas. E o Gabigol faz parte. Então vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. Nós temos uma tela aqui muito interessante. Apesar da liderança nas eliminatórias.
Ah, sim, o Brasil está sobrando eliminatória, Calçade. Mas eu tenho aqui uma tela interessante feita pela nossa produção que vocês podem analisar. Gabigol com Tite na seleção brasileira. Vamos aí aos números. E tem muita gente respondendo aqui sobre o tema #na veia. Merece mais oportunidades? É a pergunta. Números de Gabigol pela seleção em 2021. 7 jogos, 3 como titular. 38,7 minutos por partida, 1 gol, média de 0,14, 0 assistências. Minutos, participações em gol, 271. São os números do Gabi neste ano de 2021 na seleção brasileira, ô Jean Waddi. Você vê que estamos com um problema, né? Quando a gente tem um atacante com 1 gol e média de 0,14 por jogo como terceiro colocado no ranking de gols marcados, realmente tem uma coisa que não está funcionando ali na criação e nos gols. É o time. E o pior, se você falasse que ele está jogando no nível mais alto do futebol, foi enfrentar ali as grandes seleções do mundo e as seleções em boa fase, porque elas também oscilam bastante, porque as seleções têm menos futebol do que os melhores clubes hoje em dia. Fala, não, tudo bem, Gabigol tá com uma dificuldade ali, então de repente... Não é isso. Não é isso. Na América do Sul, Gabigol é um jogador que pode atuar contra as principais seleções sem nenhum problema. Só que o time não funciona. O time não funciona. E eu sempre acho que olhar para um jogador, principalmente um jogador na posição dele, quando o time não funciona, não acho muito justo com o atleta, né? A tela, olha aqui, o Érico... Pois não, Pedro. Né? A tela... Ô, João, desculpa rapidinho. Não, fica à vontade. Diferença aqui, mas a tela sugere que o problema está no Gabriel, né? Que ele demora quase 3 jogos para ter uma oportunidade de gol, para participar de um gol. E aí eu vou até endossar o que disse o Vitor, até para ser coerente com o que eu falei lá no início. Gabriel precisa de tempo. Precisa de tempo porque essa seleção ainda não encontrou seu modelo. Ainda não encontrou um modelo de fugir dessa dependência do Neymar. É quase sempre um debate se o Neymar precisa estar próximo do gol, se o Neymar precisa se afastar para trocar com o Firmino ali naquele falso 9, quando ele está na área o Firmino vem por trás flutuando, quando ele está por trás o Firmino faz essa presença dentro de área. A seleção ainda não conseguiu encontrar um novo formato. Teve tempo na Copa América, não entregou. Vai entregar agora, para a gente sair daqui dizendo que esses 3 jogos não foram de um brilhante trabalho coletivo e mais uma vez apontar o dedo para o Gabriel? Porque se não funcionar no primeiro, no segundo, no terceiro, o jogo não vai render para esse Gabriel, finalizador, ou que participe mais próximo da área. Então, às vezes, a tela dá uma impressão, a meu ver, um pouco injusta, como se toda a situação envolvesse, sabe, um problema do Gabriel. A bola não chega. O Jean falou, uma seleção que o terceiro cara está com essa média, uma seleção que o Gabriel demora 3 jogos completos, né, 270 minutos para participar de algum lance de gol, acho que tem um problema muito maior de construção. Por isso que eu defendo que é uma situação de tempo. Não é simplesmente entrou um jogo, não fez gol, sai e troca. E é um time, como disse o Calçade, vai daqui até a Copa do Mundo buscando esse modelo que, ao meu ver, sem o Neymar, ainda não existe. Olha aqui, tem um fã de esporte aqui que levantou uma situação interessante, hein? O Érico Adak. Obrigado, Érico, pela participação e pelo questionamento aqui que eu vou jogar para vocês debaterem. Ele diz aqui, Matheus Cunha, que acabou de ser contratado pelo Atlético de Madrid, está na frente do Gabigol na seleção brasileira. Vocês concordam com isso?